Sejam bem-vindos. Oh, Hare Krishna, tudo bom, Maharaj? tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Uhum. Você me ouve também? Estou te ouvindo. Tá joia. Sejam bem-vindos aí para a nossa live semanal, hoje com participação do meu amigo Maharaj Mahavi Swami, aqui de Brasília também. Estou em Brasília, para quem não sabe, tá? Estamos em Brasília, cada um em um local diferente de Brasília, mas estamos aqui no Cerrado e nessa live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os doshas da mente, né? E por isso eu convidei o Mahavi Swami, por conta de toda a experiência dele, todo o conhecimento dele, assim como um devoto de Krishna, e também uma pessoa assim que tem muito conhecimento das escrituras. É um tema assim que a gente entra já mais para a parte espiritual, assim, né, do Ayurveda. Já saímos um pouco da parte do corpo, né, quando a gente vai falar sobre os trigunas, né, e enfim, então essa é uma parte assim que o Ayurveda não descreve muito, e o Maharaj vai trazer para a gente aí algumas reflexões muito bacanas aí sobre Bhagavatam, Bhagavad Gita, duas das escrituras mais importantes aí para a tradição védica, tá? Então, seja bem-vindo, Maharaj. Eu vou apresentar um pouquinho o Maharaj, vou falar um pouquinho dele. Assim, o Maharaj, ele é um monge, né, da tradição Vaishnava, dos devotos de Krishna. Ele viveu na Índia por uns 7 anos. Se eu estiver falando besteira, você vai me corrigindo aí. Tá? Viveu na Índia por 7 anos, né? Lá com o mestre dele, recebendo os ensinamentos, desenvolvendo todo o potencial de Bhakti Yoga, né? Desse caminho do coração, da devoção. E estudou bastante as escrituras e voltou para o Brasil, né? E a gente tem a sorte de ter a presença dele aí com a gente aqui em Brasília. Hoje ele coordena as atividades do templo aqui em Brasília, Bhaktivinoda Mandir, todos os domingos. Enfim, é sempre aberto a todos que queiram se conectar, né, com o conhecimento de Bhakti Yoga e de toda a tradição, né? Seja bem-vindo aí, Maharaj. Muito obrigado. Não sei se eu te chamo de Prabhu, Madana ou de Dr. Mário, mas, enfim, agradeço muito pelo convite mais uma vez. Ah, eu gostaria, antes da gente começar, de entoar alguns mantras auspiciosos para a gente fazer esse nosso encontro o mais conectado possível, pedindo aí a misericórdia dos mestres, a inspiração deles, né, para que a gente seja um canal e possa transmitir da melhor maneira possível esse conhecimento transcendental, tá ok? Por favor. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने पंचकालुपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामो रामो हरे हरे।
Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais adorado mestre espiritual, Nitrila Pravista Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, em especial também ao Mário, que é o meu médico, né, ayurvédico aqui em Brasília, e a todos os nossos convidados de hoje, as minhas mais respeitosas reverências. Então, um grande prazer, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento tão interessante, tão profundo, que é o conhecimento védico. E a gente hoje tem a oportunidade de fazer uma conexão muito interessante, que é a conexão entre saúde e espiritualidade. E é uma live com um tema para mim inédito, e eu me sinto muito entusiasmado. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente compartilhar hoje. É isso aí. Então, eu queria começar, né, falando essa, digamos assim, esse sutra inicial que foi descrito no Charaka, né, para a gente entender, né, que existem doshas que influenciam o nosso corpo e doshas que influenciam a nossa mente, né? Então, muitas pessoas, quando estão entrando na Ayurveda, elas ficam muito apegadas ao conceito de Vata, Pitta e Kapha, né? Mas tem também os doshas da mente, né? Então, é dito assim, né, que os doshas do corpo são Vata, Pitta e Kapha e os doshas da mente são Rajas e Tamas, né? É até interessante, né, porque o Charaka, ele não considera Sattva como um dosha, né? Ele considera Sattva como a mente no seu estado mais límpido, no seu estado de pureza, né? Enquanto que Rajas e Tamas são consideradas oscilações, né? Enquanto que o corpo, né, ele tem essas influências desses tridoshas, né, de Vata, Pitta e Kapha, né? Enfim, não vou entrar em detalhe desses doshas, que a gente já fala muito sobre isso, mas os doshas da mente, Sattva, Rajas e Tamas, né, eles têm determinadas características, determinadas qualidades, né? E essas qualidades, elas são ligadas ao mundo material, né? Todo mundo material, né, segundo o Bhagavad Gita, né, é sujeito a esses três modos da ação, tá? Toda a natureza, ela é influenciada diretamente por esses três modos da ação, né? Então, a gente tem, de acordo com as nossas escolhas, a capacidade de escolher viver naquilo que é chamado de sattva, ou rajas, ou tamas, né? Eu vou fazer uma breve explicação, assim, depois o Maharaj vai falar bastante coisa, enfim, tem bastante conhecimento aí a respeito, né? Só para a gente entender, assim, brevemente, e entender como que isso vai gerando problemas, né? Se a gente está num estado de desequilíbrio mental, né? Então, é dito que quando rajas e tamas envolvem o ser, a memória falha, a razão se extingue e a pessoa se comporta de forma imprudente e todos os doshas são desequilibrados, causando doenças. Então, né, esse sutra que o Charaka fala, né, ele fala que são os modos de rajas e tamas que levam o indivíduo a um estado de adoecimento físico e mental, né? Enquanto que o modo de sattva, ele leva a um estado de pureza, a um estado de saúde, né? Então a gente pode fazer essa conexão, né? Sattva, aquilo que é puro, aquilo que traz luz, aquilo que traz conhecimento, aquilo que traz evolução para a nossa vida, né? Enquanto que rajas é aquilo que está ligado ao movimento, né, ao dinamismo, à paixão, às conquistas, né, e tudo que envolve esses aspectos, né, na vida. E tamas é aquela energia que leva a um estado de ignorância, de preguiça, de torpor, né, de escuridão, né? Então, é justamente rajas e tamas que levam a um estado de adoecimento, segundo o Charaka. Falar um pouco, Maharaj? Sim, então,
Eu acho que o ponto que a gente pode começar a um pouco trabalhar agora pode ser a questão do termo sattva, né? Já que ele é o nosso ponto principal aqui de ligação, né, entre uma saúde equilibrada e a espiritualidade, né? Mas antes eu queria só fazer uma pequena introdução em relação a essa conversa no sentido de saúde e espiritualidade, como as coisas estão ligadas e como muitas vezes ah, as pessoas tentam praticar, né, enfim, fazer a prática espiritual em si, muitas vezes tem dificuldades porque a mente não consegue se concentrar, a memória está falha, a pessoa lê, mas não consegue memorizar, ouve, mas não consegue entender, não consegue se sentar de coluna ereta, né? Enfim, porque dói, tem problemas, né, de uma série. Então, quão importante é nós termos um corpo saudável, uma mente saudável, né, para facilitar a nossa prática espiritual e de maneira que nós vamos elevando esse nosso padrão de purificação física e mental, nós vamos também sendo capazes de perceber sutilezas no campo espiritual, né? E aí a gente entra também dentro de um processo de transcendência desses próprios modos, né? Como você explicou, Tamarajas e Sato, para a gente entrar num estado de pureza espiritual, tá? Então, essa palavra sattva, ela tem três definições básicas que, na verdade, são complementares e interagem bem. O significado mais comum que a gente usa ele é o modo da bondade, né? Mas sattva também significa eternidade, né, e verdade, tá? Por exemplo, Satchit Ananda, a qualidade, né, divina de ser o quê? Eterno, né, consciente e bem-aventurado. Então a palavra Sat vem de Sattva, tá, que significa eternidade. E também essa eternidade está ligada à existência. A palavra Sat também está ligada à existência, né, e Sattva também significa existência de um modo geral. Por quê? Porque só aquilo que existe, né, é eterno de fato, né? Então, e isso também remete à verdade. Então, quando nós dizemos, por exemplo, um Satguru, né, ou um Satshisha, né, um guru autêntico, um guru verdadeiro, ou um discípulo verdadeiro, a palavra Sat também está fazendo também tem esse sentido, né, de verdade. Então, tudo isso a gente vai tentar explicar ao longo dessa palestra, como que a gente sai de uma plataforma material, né? Basicamente no modo da ignorância, de tamas, né? Depois vai para rajas, depois vai para sattva, e aí a gente entra nas outras dimensões de sattva, tá? Que no caso seriam Shuddha Sattva, Vishuddha Sattva e Shuddha Sattva Visheshatma. Tá? Eu vou depois explicar com mais detalhes isso. Tá? E um outro detalhe também interessante da gente mencionar é que os Vedas, eles são Triguna Mayakam, ou seja, toda a literatura védica é também dividida nessas três categorias, de Tamas, Rajas e Sattva. Então você tem os Vedas, que dialogam com pessoas no modo da ignorância, né? Ou seja, partes, seções dos Vedas que vão dar instruções para pessoas no modo da ignorância, no modo da paixão e também no modo da bondade. E aí existe um outro aspecto dos Vedas que é o aspecto Nirguna. Ou seja, Nir significa sem. Guna são esses modos, essas qualidades materiais, que é o aspecto transcendental, espiritual dos Vedas. Só que para você chegar nesse aspecto Nirguna dos Vedas, você precisa fazer a batedura dos Vedas, né? Que é
uma imagem, né, que sempre é utilizada, quando, por exemplo, você tem que bater o iogurte para que ele vire manteiga. A manteiga já está ali de alguma forma presente, mas você precisa alterar aquele estado do iogurte para um processo de batedura para que ele se transforme em manteiga. Né? Então, o que é esse processo de batedura dos Vedas? É o processo de refinamento, né? E principalmente de recepção, né? dessa mensagem transcendental, desse significado transcendental de um mestre que também tem que ser, obviamente, um mestre puro e autorrealizado. Né? Então, basicamente, a gente tem esse cenário diante de nós. Tá? Então, assim, ó, gente, para quem está entrando aí, está pegando a coisa voando aí, né? Então, o Maharaj está dando uma situada, né, dentro do contexto, né, daquilo que a gente está falando, dos doshas do corpo, os doshas da mente, né? Ele está entrando um pouco mais a fundo, né, que é o que a gente vai fazer, vai dar uma aprofundada nesse tema aí, né? Mas só para a gente entender, né, como a gente está falando de corpo, mente, né, alma, então o Ayurveda fala, né, que para que a gente tenha saúde, é importante a gente seguir uma vida sáttvica, né? Ter uma vida cada vez mais pura, cada vez mais elevada em todos os níveis. Isso vai trazer saúde para o nível físico e mental, tá? E toda a parafernália, todas as panaceias ayurvédicas, né? Como rotina diária, rotina anual, os códigos de conduta, né? Inclusive até o Charaka fala um pouco sobre a alma, um pouco não, bastante, né? No capítulo Sharirastana, né? Ele fala sobre a alma, sobre o conhecimento transcendental, né? As primeiras práticas do dia, quando descritas no capítulo de Dinacharya, né, de rotina diária, são as práticas espirituais, né, dada a importância da gente ter uma espiritualidade na nossa vida, né? É dito que o indivíduo saudável deve acordar no Brahma Muhurta e se lembrar de Vishnu, se lembrar de Deus para a pacificação dos seus pecados, né? Enfim, então a primeira prática do dia é a prática espiritual, né? Então é muito importante, né, a gente entender que o Ayurveda não é só um conhecimento que fica preso ao corpo, ao tratamento de doenças, não. Bem além disso, o Ayurveda ele fala muito, né, de ter uma vida saudável, e para ter uma vida saudável você tem que ter hábitos saudáveis, tem que ter uma rotina saudável, e essa rotina saudável ela inclui uma série de práticas, né, que incluem todos os aspectos do seu sistema, né, desde o seu corpo denso até o seu corpo sutil, né, para que você evolua né, e transcenda e vá além, e quando você sair dessa vida aqui, nesse plano material, a gente vá para planos mais elevados, né? Uhum. Exatamente. E é interessante notar que esses momentos do dia, eles estão também baseados nos doshas, né? Ou nas gunas, né? No caso, né, o primeiro momento do dia, que é o Brahma Muhurta, é Sattva Guna, né? Depois você vai entrar mais adiante em Raja Guna, depois você vai entrar em Tamaguna. Então, é muito importante a gente ficar atento exatamente nessas composições para tirar o melhor proveito para a nossa prática espiritual. Né? Dito no Bhagavad Gita, por exemplo, que quem está dominado por Tamaguna não tem interesse em vida espiritual. É uma pessoa que está ocupada na gratificação dos sentidos, né? Se alimenta de carnes, né? Tem hábitos muito notívagos, né? São pessoas que fazem uso de entorpecentes, né? Enfim, álcool, drogas, etc. Né? São pessoas que são também dependentes da relação sexual. Então, quando a gente faz um tratamento, no caso, né, ayurvédico,
não vai simplesmente nos criar uma boa condição fisiológica, mas também vai abrir os nossos caminhos para a nossa prática espiritual. Né? Então, quando a gente tem uma mente tranquila, uma mente sátrica, uma mente limpa, né? Um dos sentidos de sátrico é também iluminado, né? Ou seja, quanto mais sátrico, mais próximo da luz. Né? Então, você você precisa alcançar primeiro esse equilíbrio nesse estágio sátrico material. Né? Essa é a primeira parte. Se você não der conta disso, não dá para você ir além. Né? Mas o equilíbrio, né, dos doshas, né, ou o domínio, né, sátrico na matéria, ele também não é o fim de tudo. Né? Então, para além de sattva, nós temos Shuddha Sattva, né, que seria a existência pura, né? Ou seja, é a existência que já não sofre mais nem a influência de Sattva Guna, né? Porque a própria Sattva Guna também é material. Então você se eleva até a plataforma de Sattva Guna, mas ela ainda é material. Então você precisa se aprofundar e entrar na plataforma de Shuddha Sattva, né? Que aí já é o quê? Livre das influências desses três modos materiais. É a Sattva espiritual. Quando essa Sattva espiritual é estabelecida e pela prática espiritual constante, cantar de mantras, meditação, enfim, estudos das escrituras, austeridades, etc., você consegue ainda se elevar a um outro patamar chamado Vishuddha Sattva, que seria o estado puríssimo, né, da existência. Né? Vishuddha é puríssimo, né, da existência. Nesse momento, você consegue ter acesso à alma, à realidade da alma. Tá? Até então, a alma ela está num processo de despertar. Né? Então, quando ela desperta, você está em Vishuddha Sattva. Né? Ou seja, toda a realidade espiritual já está acessível para você. Né? A tua alma já está ativa. Ela é que já é a senhora do corpo e da mente. Ela que já interage diretamente, né, com o mundo material, já não é mais a mente, né, ou o falso ego em si, mas já é a própria alma. Ela já conhece a sua identidade original, ou seja, ela já tem uma relação com Deus, né? E somente quando você entrar na morada divina, você chega na última plataforma de Sattva, chamada Shuddha Sattva Visheshatma. Então, essa Shuddha Sattva Visheshatma, ela é a própria realidade da pureza e da perfeição transcendental. Tá? Então, bom, depois eu vou explicar um pouco mais, né, de que maneira a gente chega nessa plataforma, né, e quem é essa personalidade que preside sobre essa plataforma. Né? Se você quiser complementar alguma coisa antes. Vou pegar um gancho aqui com uma coisa importante que você falou, sobre quando a gente está purificando o corpo, né? A gente vai purificando também a nossa mente. Então, assim, esse é um ponto assim muito crucial, assim, né? E muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, né? As pessoas, quando elas procuram, né, um terapeuta ayurvédico, né? Elas procuram quando elas estão arrasadas, assim, né? Muitos pacientes, eles vêm assim quando estão arrasados. Já tentaram todo quanto é tipo de tratamento, nenhum tratamento deu certo, aí escuta que tem lá um tal de Ayurveda, aí vai lá e marca uma consulta. Né? Aí a pessoa ela vem cheia de problemas no nível físico e os problemas no nível físico, eles têm um impacto muito grande na nossa mente também. Né? Muitas vezes, eu digo que talvez 99% das vezes, as pessoas elas estão com tanto ama, né, que é um conceito para Ayurveda, né, que é chamado de toxinas, né? A pessoa está tão intoxicada no nível físico que a mente ela fica num estado também muito embotado, num estado
de como é que eu, não, me fugiu a palavra, mas assim, Nebuloso. exatamente, com a mente nublada, os sentidos obstruídos, né? Porque a mente, né, para o Ayurveda, ela é localizada em todo o seu corpo, né? O canal de circulação da mente é todo o seu corpo. Então, quando o corpo ele está num estado de obstrução devido à ama, né? A ama gera obstrução nos canais do corpo, tanto nos canais densos quanto nos canais sutis do corpo, né? Então, quando esse corpo está totalmente intoxicado, a mente fica obstruída, a mente fica nebulosa, os sentidos também. Então, a pessoa fica mais deprimida, triste, sem vontade de fazer as coisas, né? Enfim, então, tudo isso derivado de um estado fisiológico, que ele é um estado integrado. A sua mente não é uma coisa diferente do seu corpo, né? O que a sua mente é o que o seu corpo é, né? Então, à medida que a gente vai purificando o corpo, né, como o Maharaj falou, você vai purificando sua mente. À medida que o corpo ele está cada vez mais e mais saudável, mais e mais saudável, mais e mais tendências positivas, elas irão nascer na sua mente. E quanto mais pura é a sua mente, né, mais você vai buscar por coisas que vão te elevar espiritualmente. Né? Então, aí, né, esse caminho da espiritualidade, tudo isso que o Maharaj está falando, desses detalhes, dessas sutilezas, né, das possibilidades da nossa evolução como seres humanos aqui na Terra, né, elas derivam, né, de um condicionamento, né, de que a gente vai fazendo com o nosso corpo e com a nossa mente. Tudo que a gente está criando para a nossa realidade. Né? Perfeito. E, bom, é importante a gente frisar que esses ensinamentos, eles têm uma fonte, né? Que são os Vedas, assim, a gente fala os Vedas de modo geral, mas especificamente no Bhagavad Gita, né? Você mencionou logo no começo, no capítulo 14, né? Krishna trata exatamente desses modos da natureza material, né? Rajas, Sattva e Tamas. E aí Krishna ele vai explicar, depois quem quiser se aprofundar, né, com mais detalhes, pode ir lá procurar, ler, são poucos versos ali, uma média de uns 10 versos em que Krishna descreve, né, as qualidades de quem está em Satoguna, de quem está em Tamaguna, em Rajaguna, o que acontece após a morte com cada um deles, né, enfim, as tendências, né, de cada um deles. E claro, é um diálogo com Arjuna, né? E tem um momento em que Arjuna pergunta, tá bom, eu entendi, né, que quais são as características desses três modos, né, mas como se livrar desses três modos, né? Como estar situado para além da influência material. Porque, como eu expliquei no começo, por mais que Sattva seja o melhor, ele ainda é material. Nós não queremos nenhum tipo de guna, né? Nós queremos nirguna, que seria o estado, né, sem influência material. Então, Arjuna pergunta para Krishna. Só uma pontuação, né? Porque a gente pensa assim que o Ayurveda só vai tratar do corpo, e não, gente. A meta última dos Vedas é elevar o indivíduo a esse relacionamento mais profundo e mais elevado com Deus. Tá? Só para. Eu acho que é Perfeito. importante. Para a Não, gente não ficar perfeito. só no entendimento do corpo ali, que a gente muitas vezes, no Ayurveda, muitas vezes eu escuto muito isso e tal, enfim, e tem muito além disso tudo. Né? Não, perfeito. Então, e aí Arjuna pergunta para Krishna, né? Como reconhecer quem transcendeu a esses modos? Né? Então, Krishna, ele responde, ele diz, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem. Aquele que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental. Sabendo que os modos, ou seja, as gunas, é que são ativos.
que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento. Aqui esse eu entenda como Atma, né? Alma. Né? Que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão. Que é igual para o desejo e o indesejável. Que é estável, igual no louvor e na repreensão, na honra e na desonra. Que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo. E que renunciou a todas as atividades materiais. Disse que essa pessoa transcendeu aos modos da natureza material. Então, são qualidades de alguém que já não se afeta pelas tribulações do mundo material. Ele está sempre o quê? Situado no estado de Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasanatma. Nashoshati Nakankshati. Samasarveshu Bhuteshu Madhu Bhaktin Lavate Param. Krishna diz no Bhagavad Gita, aquele que entra no estado de Brahma Bhuta, ou seja, de total equilíbrio, né, e transcendência a esses modos materiais, ele consegue conquistar o quê? Madhu Bhaktin Lavate Param. Ele conquista devoção por mim. Ele conquista Bhakti por mim. Né? Então, qual que é a conclusão aqui? A conclusão é a seguinte, que aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, ou seja, em Bhakti, e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato esses modos materiais e chega então ao nível de Brahma. Chegar ao nível de Brahma não significa que a pessoa se torna Brahma, né, ou se funde em Brahma. Não é isso. Né? Não é essa ideia, vamos dizer, de se fundir no Brahma. Não é isso. Né? O estado de Brahma Bhuta significa que a sua consciência se tornou completamente espiritualizada. Que foi o que eu expliquei logo no começo, que é o Vishuddha Sattva. Tá? E como você consegue fazer isso? Através da prática de Bhakti. Então, Krishna diz claramente, aquele que se ocupa em Bhakti Yoga, né, ele então consegue transcender e chega ao nível de Brahma, ou do Brahman. Né? Aí no verso seguinte ele diz o seguinte, eu sou a base do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterno, e é a posição constitucional da felicidade última. Ou seja, Krishna, ele diz, eu sou o Brahman. Então, quem pratica Bhakti, essa consciência de Brahma Bhuta é uma consciência de Krishna. Ou seja, é estar conectado plenamente com Krishna através do serviço devocional. Por quê? Bhagavad Gita, Krishna fala sobre várias yogas. Ele fala sobre Astanga Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, e principalmente Bhakti Yoga. E lá Krishna coloca Bhakti Yoga como sendo o yoga mais elevado. Aquele yoga capaz de satisfazê-lo ao máximo, e de levar a alma à perfeição máxima. Então, Bhakti é Nirguna. Tá? Por quê? Jnana é Sattva. Karma é Tamas e Yoga é Rajas. Então, e onde se encontra Bhakti? Bhakti é Nirguna. Bhakti está além desses três modos. Então, a liberação final, a Mukti, o moksha final, só ocorre em Bhakti. Isso aí pode ser um outro assunto para a gente se aprofundar, mas o fato é que Bhakti é Nirguna e o próprio Krishna também é Nirguna. Krishna também, ele é o quê? Transcendental. Ele não se afeta por nenhum desses modos. E aí tem um outro verso muito famoso, que é do capítulo 7, na verdade, é o 7.14, que Krishna diz, esta minha energia divina, que consiste dos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Então Krishna diz, para você transcender ao Triguna, Tamas, Raja e Sattva, a melhor maneira é você se rendendo a mim, é você prestando serviço devocional. Então, fazendo agora um link bem interessante entre a prática de Bhakti e a saúde física, uma vez eu ouvi de um médico ayurvédico lá na Ucrânia,
o seguinte comentário, achei muito interessante. Ele falou assim, olha, tem muitos pregadores que viajam, assim como você, né, que são monges, sannyasis, e por conta dessas viagens constantes, né, os doshas ficam muito alterados, principalmente o vata, né, altera bastante quando você viaja. Você não consegue ter uma rotina, você não consegue manter uma alimentação adequada. O meio ambiente muda o tempo inteiro. Você vai, às vezes, de uma temperatura de menos 20 para mais 40, né, em poucas horas. Então, tudo isso era para causar assim um colapso dos doshas, né, um colapso total dos doshas. Ele falou assim, mas por que vocês estão praticando Bhakti Yoga 24 horas por dia? Né? Essa prática, essa vibração espiritual, automaticamente, né, faz com que esses doshas, ou seja, com que essas gunas fiquem equilibradas. Porque, como você mencionou, né, tudo começa na mente. Então, se a mente está focada na prática espiritual o tempo inteiro, automaticamente você vai ter, né, um mínimo de um equilíbrio viável para que você possa cumprir até com aquele seu, né, dever ou serviço. Né? E ele falou porque é incrível, porque ele estuda muitos viajantes, né? Ele também é um seguidor, um devoto de Krishna, e ele comentou dessa maneira, ele disse, olha, uma pessoa que não faz, ou que não está tão dedicada à prática espiritual, né, quanto vocês, se submetesse a essa rotina, não ia conseguir se manter saudável por muito tempo. Né? Seria praticamente impossível. Ou seja, em outras palavras, é por misericórdia, né, de Krishna que a gente sobrevive. Porque realmente é um estilo de vida muito puxado, né, com muitos impactos, né, na saúde de maneira muito drástica. Né? Então, É isso, basicamente isso. isso que o Maharaj falou, assim, é um ponto bem interessante, né? Porque tem esses dois aspectos, né, da gente criar uma influência positiva no nosso sistema, né? Uma é através de todas as práticas, né, que estão lá descritas no Ayurveda, né, as práticas de rotina diária, enfim, práticas físicas, exercício e meditação, etc., né? E também essas práticas elas vão levar a um estado sátrico na mente, né? E por outro lado também, à medida que você, assim como o Maharaj, né, que vive uma vida, né, totalmente dedicada ao conhecimento, né, às práticas espirituais, né, à medida que você cria uma influência positiva no nível da sua mente, né, automaticamente o seu corpo também ele vai ter saúde, né? Ou seja, tem duas vias, né, que vão gerar influência uma na outra, né? Uma através do corpo você aumentar sáttva, aumentar essas qualidades de sáttva, de pureza e que vão te ajudar no seu caminho espiritual, e a outra é através de um caminho espiritual bem aprofundado, né, com práticas assim bem estabelecidas na sua rotina, vão levar o seu corpo a um estado de saúde, né? Isso é um ponto bem bacana, bem interessante, né? Uhum. Com certeza. E claro, não que nós não fiquemos doentes, a gente adoece, nós temos problemas, mas não há aquele colapso, né? Não há o colapso, de maneira nenhuma. Né? Então, é muito interessante, né? Essa observação. É Então, diferente, isso né, Maharaj? prova. Só continuar assim, só um pequeno detalhe, né? Porque quando a gente vive uma vida assim, né, que está sempre em busca, né, como um modo de rajas e tamas, né, sempre em busca de uma satisfação dos sentidos, né, sempre em busca de obtenção, né, de riqueza, né, através de uma ignição, né, que vem da ambição, né, enfim, de uma pessoa que vive só para conquistar, né. Então, ela chega um ponto, né, se ela gasta demais a energia dela, ela chega a um ponto de colapso, isso que o Maharaj falou, ela colapsa, né? Ou se a pessoa vive
num estado de tamas, né, de inércia total, ela está bebendo, ela está comendo carne, ela está dormindo tarde, ela está sempre exagerando no nível do uso dos sentidos dela, né? Então ela adoece mais rápido, né? Agora já uma pessoa no nível de sattva guna, né, é muito mais difícil, né, apesar de todas essas extremidades que o Maharaj comentou, né, de estar ora no frio extremo, ora no calor extremo, né, é muito mais difícil dela adoecer, né, porque em sattva, nesse nível de sattva, né, o corpo tem muito mais saúde, existe muito mais pureza, e essa saúde, essa pureza e essa conexão, né, com o valor mais sutil da vida, vai trazer mais saúde no nível físico também, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Então, assim, a conclusão é que o Ayurveda ele é uma prática, né, que visa harmonizar todos os níveis, né? Porque nós sabemos que nós vivemos dentro de uma realidade holística, né? O nosso organismo ele funciona com vários setores, né? E eles todos têm que estar em harmonia, né? Então, e essa harmonia, ela tem uma origem, né? Que é Deus. Deus é o grande ser, né? Perfeito. Deus é a grande harmonia personificada. Ele é a bem-aventurança, ele é Satchitananda. Então, se nós queremos, de fato, trazer para o nível físico eu digo mental, né? Porque o corpo sutil também é material, né? Mental, inteligência, falso ego e corpo de 5 elementos, né? Essa harmonia, nós precisamos estar conectado com a fonte dessa harmonia. Isso é muito importante. Por isso que a Ayurveda talvez seja o único sistema de medicina que preconiza uma relação com Deus. Alguma prática espiritual você tem que estar fazendo, não tem como. Não é que tem que ser uma ou outra, mas alguma você precisa estar fazendo. Sem Deus, não tem sentido. Toda a cultura védica gira em torno de Deus, né? De algum aspecto Inclusive, de Deus. perfeito. Inclusive, né, a tradução da palavra Ayush, né, é traduzida nesse complexo, né, de corpo, mente e alma, né? Essa palavra Ayush, né, pode ser traduzida, uma das traduções é corpo, mente e alma, né? Então, eu acho que a medicina tradicional ela ignora a existência da alma, né, enquanto que a Ayurveda fala que a alma realmente é real, né, ela existe e ela vem, né, o corpo encarna aqui por conta das influências das suas ações de vidas passadas, né? Ele fala, né, da importância de você cultivar uma conexão com o divino através das práticas espirituais, né, como eu falei, do acordar no Brahma Muhurta, se lembrar de Deus, né, enfim, dentre várias outras descrições, né, que são mencionadas lá nos textos, né. Então, a gente dissociar o Ayurveda da espiritualidade é uma coisa totalmente equivocada, totalmente equivocada. Sim, com certeza. Bem, eu posso continuar aqui com os versos das Por favor, Escrituras? por favor. Então, tá, eu tenho mais algumas pérolas, alguns versos muito importantes aqui. Eu quero citar um do Srimad Bhagavatam. Para quem não conhece o Srimad Bhagavatam, ele é considerado o fruto maduro da literatura védica, o livro mais importante dos Vedas. Tá? Nem tanto popular ainda, mas é o mais importante. Então, no canto 4, capítulo 3, verso 23, é dito: Satvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. Ou seja, ele diz Satvam Vishuddham. De novo, o Vishuddha Sattva, né? Que é o estado o estado puríssimo da existência, né? Espiritual. É o que? Vasudeva Shabditam. É traduzido como a palavra Vasudeva, né? Vasudeva com um A curto, né? Sem o A longo. O A longo significa Krishna, né? Vasudeva. Né? Então, a tradução do verso, o verso é bem mais longo, mas a tradução dele é: quando situado no estado absoluto de pureza da existência,
conhecido como Vasudeva, ou Vishuddha Sattva, né, nos tornamos conscientes da existência do onipresente Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. Né? E então, essa personalidade, esse ser supremo nos é revelado, né, finalmente, né, sem nenhum tipo de véu. Então, eu ofereço as minhas reverências ao Senhor Supremo, né, que está para além da percepção sensória. Então, novamente, a busca pelo estado transcendental de Sattva, né, que é o que vai automaticamente, né, fazer com que nós tenhamos a revelação divina. Tá? Só que esse estado ele não acontece se antes você não tratar lá atrás o Sattva material desses tribunas. Então não adianta você querer dar um salto maior do que a perna, achar que você pode manter práticas de tamaguna e que você vai alcançar a iluminação. Né? Isso é um ponto importante. Tem pessoas que falam, através do sexo se alcança a iluminação, através do uso de plantas alucinógenas se encontra a iluminação, através de rituais, né, de magia se alcança a iluminação. Isso não é possível, porque são todos estágios de tamaguna. Tama misturado com rajas. Né? Então você precisa de fato entrar numa prática, num estado de sattva, de pureza, para que essa pureza se refine cada vez mais, para que só então possa haver uma revelação, né, divina, possa haver um contato de fato com o divino. Né? E aí, no próprio Bhagavad Gita, agora já no capítulo 18, verso 55, né, é dito o seguinte: Bhaktyamam abhijanati yavam yachasmi tattvaha tato mam tatato gyatva vishate tadanantaram. Um verso muito famoso. A primeira linha do verso, Krishna diz: Bhaktyamam abhijanati, eu sou conhecido e compreendido através de Bhakti. Então, é a prática do serviço devocional que leva à compreensão de quem é esse Brahma, de quem é essa personalidade transcendental. E aí, tem também um outro verso do Bhagavatam, do canto 1, capítulo 2, verso 19, que vai falar dos três modos também. Então o verso diz: Tadarajastamo bhava kamala badayoschaye chetteteranavidam sitam satve prasidati. Assim que o serviço devocional, ou seja, Bhakti, é estabelecido no coração daquele praticante, os efeitos dos modos de paixão e ignorância, né, rajas e tamas, tais como luxúria, né, avidez, né, e etc., cobiça, desaparecem do coração de imediato. Né? Então esse devoto se estabelece que em bondade, em sattva, e fica completamente feliz. Né? Stitam sattve prasidati. Né? Através de sattva-guna, ele se torna feliz e livre dessas tendências, né, destrutivas da vida material. Mas o ponto interessante aqui desse verso é o seguinte: falando de medicina, falando de remédio, qual é o remédio espiritual? É Bhakti. Então, muita gente acha, primeiro eu preciso alcançar a pureza plena para que a minha espiritualidade se desenvolva. A gente vai ter que agora definir o que é espiritualidade. Espiritualidade significa tudo aquilo que a gente faz em relação com Deus, ou seja, a nossa devoção a Deus. Então, o verso diz, quando o Bhakti é estabelecida no coração, é que esses defeitos vão embora. Então, para você chegar na fase final, não é mais pelo seu esforço. Agora é só por misericórdia. Então, você se esforça até um certo ponto para permitir que Bhakti entre, e quando o Bhakti entra, ela vai terminar o serviço por você. Ela vai terminar de limpar o seu coração. Porque chega um momento que nós já não conseguimos mais fazer isso. Então é aquela velha história. Primeiro você toma o remédio, depois você se cura. A doença só vai quando você toma o remédio. E qual que é o remédio para a vida espiritual? Né? Ou para a falta de vida espiritual? É a prática devocional. Então quanto mais você se ocupar
em serviço devocional, mais você vai se livrar de tamas e de irajas, né? E vai estar estabelecido, então, nessa plataforma de pureza, de verdade, né? E de espiritualidade plena, né? Muito, muito bom. Assim, tem um ponto importante, né, que você falou do remédio, né? E o remédio a gente usa sempre o atributo oposto, né? É uma máxima que o Ayurveda fala do Samanya Vishesha, né? Samanya Vishesha Siddhanta, né? Que é aquilo que é igual aumenta igual, aquilo que é oposto diminui oposto, né? Então, quando a gente está pensando em tratar alguma pessoa, né, a gente vai identificar qual é o atributo que está agravado e a gente vai reduzir aquele atributo agravado utilizando o atributo oposto, né? Então, se eu tenho uma condição de excesso de água no corpo, eu vou aumentar o atributo oposto, né, que é o calor, né, o fogo, né? Se eu tenho secura, eu vou aumentar a água no corpo, e por aí vai, né? Agora, tem um aspecto muito interessante, né, que é o aspecto também mais sutil, mais refinado, né? Então, esse remédio, no nível mais sutil e mais refinado, né, que é aquilo que a alma tem sede, né, que é a busca, né, por essa conexão divina, né, pelo amor divino, né? Então, a gente precisa cultivar essas sementes, né, que vão fazer germinar esse amor divino, né? Então, é justamente por aquilo que está faltando, né? Porque está faltando alguma coisa dentro da gente, né? E a gente vai buscar essa coisa que está faltando. E essa coisa que está faltando, ela vai ser desenvolvida através dessa relação que a gente tem com o divino, com Deus, né? Com certeza. Esse ponto é muito importante, Mário, muito bonito, inclusive. As nossas carências, né, afetivas, enfim, de modo geral, na verdade tem uma carência principal, né, original, que é justamente a carência do amor divino, essa relação da alma com Deus, porque a alma só se satisfaz na relação com Deus, né? Ela foi feita para isso. Ela foi feita por Ele para servi-lo. Não há outra função para a alma. O dharma eterno da alma é servir a Deus, é amar a Deus, né? Amor e serviço são sinônimos, né? Então, quando se fala em amor, automaticamente tem que haver serviço, né? E recentemente eu fiz uma postagem lá no meu Instagram também, ah, explicando exatamente isso, que a principal cura que nós precisamos obter é a cura da ignorância, né? Que ignorância é essa? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com Ele? Né? Qual o meu papel nisso tudo? Né? O que Ele quer de mim? Né? De que maneira eu posso manifestar esse meu amor, né? Que é inato, é uma tendência inata da alma, para Deus, né? Para com Deus. Então, quando a gente se livra dessa ignorância, que é sobre a nossa identidade original, porque muito se fala na alma, mas pouco se reconhece de fato o que é essa alma. Então, tem muita gente que acha que a alma ela agora está ativa. Ela não está ativa agora. Bom, pelo menos para quem ainda não despertou essa alma, né? E esse despertar da alma é um processo lento e muito, muito, muito trabalhoso, né? Você tem que passar por vidas e vidas dentro de um processo de prática espiritual muito, muito intenso para que isso aconteça. Essa iluminação repentina, isso não existe nos Vedas. Esse processo ele foi depois criado, né, por pessoas que, né, enfim, deturparam essa compreensão. Então, o fato é que quando essa ignorância é removida, né, ou seja, a ignorância ela é representada pela escuridão, né, e o conhecimento pela luz. Então, quem traz essa luz para eliminar essa escuridão é o mestre espiritual. Então, essa luz é o conhecimento, né, o conhecimento espiritual que vem através do mestre, através dos Vedas, e que, se nós aceitarmos nas nossas vidas, fará com que nós possamos ver Deus de fato, né? E saber também, e automaticamente, ao ver Deus, nós vemos a alma. Um outro ponto interessante
né, até trabalhando agora aquele sentido da ressignificação, né, que eu fiz essa semana aqui no Instagram, o autoconhecimento, por incrível que pareça, ele não começa com a análise de si mesmo, mas começa com a análise daquilo que te deu origem, ou seja, Deus. Você só vai se conhecer entendendo a sua origem. A sua origem não é você mesmo. A sua origem não são os seus pais. A sua origem não é o seu karma. Então não adianta você querer fazer uma leitura de mapa astrológico achando que você vai se conhecer plenamente. Você vai conhecer esse corpo, essa mente, mas não a alma. A alma, ela vem de Deus. Então, para você entender quem você é, você precisa primeiro saber quem é Deus. Porque a tua existência passa diretamente, depende da existência dele e do conhecimento dele. Porque a nossa existência não é independente dele, né? Ela está em função desse serviço a Deus. Então é muito importante a gente procurar eliminar essa ignorância, essa escuridão da ignorância, principalmente através dos ensinamentos dos Vedas, né? Principalmente. Bom, então tem mais um verso aqui, que também é do Srimad Bhagavatam, que é do primeiro, que é a sequência daquele último que eu li, do primeiro canto, capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: estabelecido então no modo da bondade pura, a pessoa cuja mente foi revitalizada pelo contato com a prática devocional, né, Bhakti Yoga, pelo Senhor, torna-se livre da contaminação material e conquista o conhecimento de Krishna, né, sobre Shri Krishna. Ou seja, mais uma vez, a gente entra na plataforma de Shuddha Sattva, depois Bhakti pode entrar, né? E quando o Bhakti entra, ela termina de fazer aquela limpeza final, você entra em Vishuddha Sattva e assim você pode ter a revelação. E tudo isso vem principalmente com o conhecimento, né? Porque o conhecimento espiritual, ele não é só uma informação, ele é como se fossem botões que ativam e abrem janelas da consciência. E cada janela que você abre, mais você expande a visão daquele horizonte. Até o momento em que todas as janelas estarão abertas e já não haverá mais nenhuma obstrução para que você possa ver essa verdade plenamente. Então, o conhecimento espiritual ele é fundamental. O estudo é fundamental. Não basta você achar que você vai simplesmente deixar o amor fluir, deixar aquele sentimento fluir, porque pode estar fluindo para o lado errado. Porque enquanto tiver a ignorância, haverá obstáculos. Então esse deixar fluir, ele não ele é muito perigoso. Ele tem que fluir, é verdade, mas tem que fluir dentro de um canal, né, que esteja indo para o lugar certo. Não é fluir para qualquer lugar, né, à mercê de qualquer influência, né, como a gente muito ouve por aí. Né? Então, estabelecido então nessa plataforma de Vishuddha Sattva, entra então na plataforma de Shuddha Sattva Visheshatma, que é definida, né, como Bhava. Bhava é o primeiro raio de Prema. Prema é o amor divino, é a nossa meta final, né? Krishna Prema. Então o verso diz: Shuddha Sattva Visheshatma Prema Suryam Sushamyabhaka Rutivischittamazne Kridashobhava Uchate. Então quando esses primeiros raios do sol, do grande sol de Prema, começa a despertar no horizonte e dissipar a escuridão, né, da ignorância, né, esses primeiros raios, que já são capazes de eliminar a escuridão, são chamados de Bhava, né, que é o primeiro aparecimento dos sintomas de Prema, que são os sintomas de êxtase espiritual, né, que é quando há comunhão plena, de fato, com Deus. Né? E quando esse sol se revela, aí vem Prema. Só que Prema, ele é tão forte que esse corpo material não aguenta. Você só vai alcançar Prema mesmo quando você entrar na morada divina. Do contrário, esse corpo ele explodiria, né? Porque essa energia do amor é tão forte, né, que ela precisa ter uma realidade compatível com ela. Senão ela faz com que esse corpo exploda.
Então, a gente só de fato acessa essa realidade final de prema quando a gente entra na morada divina, que é todo feito, né, de prema, obviamente. Então, prema com prema não dá nenhum problema. Mas aqui nesse mundo material, ele não consegue, né, suportar o corpo material não consegue suportar, né, esse estado pleno, né, da espiritualidade de prema. Tá? Só pegando Então, um gancho assim com o que você falou, né? claro. É, Uhum. os três desejos básicos, né, que nós temos, né, são viver uma vida longa, saudável, próspera e realizar esse potencial divino, né, realizar essa iluminação, né? Então isso o Charaka descreve isso, né? Não é uma coisa que, enfim, que eu estou falando, assim, é uma coisa que está descrito lá no Charaka Samhita, né? E que todas as ações, ele fala também que todas as ações do indivíduo, né, deveriam ser, né, baseadas naqueles quatro purusharthas, né, Artha, Dharma, Kama e Moksha, né? Ou seja, a gente tem algumas coisas a serem realizadas aqui nessa vida e, por último, né, não em ordem assim de importância, né, mas por último e mais importante de todos, né, é essa iluminação espiritual, né, desenvolver essa relação com o valor divino da vida, né. Então isso está totalmente Sim. conectado, né. Uhum. Sim. Inclusive, dentro dessas quatro metas, né, que você falou, né, Dharma, Artha, Kama e Moksha, que são as quatro metas da vida, né, mas ainda assim existe a quinta meta, chamada de Panchama Purushartha, que é prema. Tá? Por quê? Porque moksha não significa que você vai alcançar a realidade transcendental. Né? A palavra moksha, ela tem aí um sentido simplesmente de você se libertar do sofrimento, né? De você alcançar a libertação do sofrimento, tá? Ou alcançar a plataforma do Brahman. Né? O Brahman, ele é apenas o brilho que emana do corpo de Krishna. O Bhagavad Gita, Krishna diz isso. O Brahman, essa luz, esse brilho divino, o aspecto impessoal, é apenas a luz que emana de uma unha dos meus pés, de um dedo dos meus pés, Krishna diz. Né? Então, a meta final que leva, de fato, né, à transcendência chama-se prema. Né? Sem você desenvolver o amor por Deus, né, você não alcança a perfeição. Porque moksha não inclui prema. Moksha é uma relação, na verdade, ainda bastante egoísta, né, da pessoa querer simplesmente se livrar do sofrimento, né, e encontrar uma posição confortável. Né? Mas a meta não é o nosso conforto, a meta não é a nossa salvação, a meta é servir a Deus. Portanto, um devoto, aquele que de fato tem amor por Deus, ele já não se importa mais com moksha. No chamado Bhagavad tem um verso famoso que Chitraketu Maharaj diz, né, que ele não deseja se elevar aos planetas celestiais para ter uma vida de desfrute, né, como Indra e outros. Ele não quer a posição de Brahma, que é o semideus criador, né, do universo material. Ele não quer desenvolver poderes místicos dos yogis. Né? Ele não quer liberação. Ele quer apenas o quê? Desenvolver apego profundo, né, pelo serviço, né, ao Senhor Supremo. Então, sem essa meta superior, sem prema, não há, não há fim para a nossa existência. Né? E fazendo já um link, aproveitando, o amor que nós experimentamos aqui no mundo material, até conversei aqui na última aula, né, você estava presente aqui no último domingo, né, sobre o amor. Esse amor, ele, esse amor que a gente vive aqui no mundo material, ele tem uma origem. Essa origem, claro, é uma origem espiritual. Né? E você percebe que quando uma pessoa está amando profundamente, seja, né, um companheiro, uma companheira, enfim, ou uma pessoa que uma criança que é plena, né, de amor dos pais, etc., é uma pessoa mais saudável. Na verdade, o amor ele transforma, né, a sua psique,
né? Enfim, você consegue, enfim, entrar num estado de graça, num estado né, de saúde, de equilíbrio, né, de autoestima, né? Então imagina quando você se conecta com o amor divino. Né? Se esse amor mundano já faz tudo isso, imagina o amor divino. Então o melhor remédio para qualquer coisa, né, é sempre o amor divino. E é uma centelha, né, Maharaj? Porque esse amor divino, né, ele, enfim, é uma centelha disso que a gente pode experimentar momentaneamente, né? A gente pode imaginar, né, que esse amor divino é uma coisa assim que ele é imensurável, né? E o que a gente pode experimentar aqui, né, na nossa vidinha pequena, egoísta, né, enfim, com pequenos prazeres, deleites que a gente tem, né, é uma coisa, enfim, ínfima, perto daquilo que é esse amor infinito, esse amor transcendental, né? Talvez o amor mais genuíno assim seja o amor que a gente que os pais sentem pelos filhos, né? Talvez seja a centelha mais clara, próxima do que porque é uma coisa, né, que quem é pai assim, né, entende essa relação, né, de que, enfim, é um amor que É pelo não, outro, né? exatamente, exatamente, ele não tem os filhos não precisam satisfazer os pais, ele é A perene, presença dele já é a satisfação. exatamente. Exatamente. É verdade. Verdade. E quando a gente experimenta, né, nem que seja, como você falou, uma centelha desse amor divino, você é capaz de é, abandonar todos os outros, né, prazeres mundanos, né, e relações mundanas. Então, a grande meta é essa, né, para essa cura, vamos dizer assim, espiritual, né, a, a única solução, o único remédio, né, é de fato, perdão, o contato com o amor divino através da prática devocional. É o que está faltando, né? O que falta amor, a gente busca por ele, né? A gente pede por ele, né? Implora por ele, né? É Com isso. certeza, com certeza. Veja se tem alguma pergunta aí no chat, se o pessoal quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Por mim, o tempo está tranquilo, eu posso continuar. Uhum. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, gente? Eu acho que assim, a gente deu para falar, assim, enfim, é um tema que a gente pode explorar, né? A gente pode explorar outros temas também similares, assim, né? Mas, enfim, eu acho que deu para a gente ter uma boa noção, assim, né? Falamos bastante sobre Sattva-guna, que é o mais importante, né? Sobre essas possibilidades, né? Da evolução, né? E de todo o caminho que Sattva-guna ele nos proporciona, né? Eu acho que é o mais importante, né? Até se quiserem ler, né? Como o Maharaj falou lá no Bhagavad Gita, no capítulo 14, né? Tem os versos, né? Sobre a descrição de Sattva, Rajas e Tamas, né? Para quem quiser assim ter um pouco mais de noção, né? Mas sabendo que Rajas e Tamas são aqueles doshas da mente que levam ao estado de equilíbrio, né? O que é mais importante é a gente desenvolver Sattva Guna na nossa vida, né? Através de diversas formas, né? Práticas físicas, espirituais, devocionais, dentre outras, né? Acho que o pessoal não tá falando nada, não está fazendo pergunta. Eu acho que é isso, né? Então tá bom, Maharaj. Tá bom, pessoal. Agradeço aí, agradecemos a presença de todos, agradeço aí a presença do Maharaj, essa aula assim muito pertinente, né? Muito bacana, muito bonita, né? Muito inspiradora. Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando aqui. Professor, tem alguma rede social para a gente seguir? Sigam lá, gente, por favor, sigam lá o Maharaj, tá? Ele tem ele tem um Instagram dele, vocês sigam ele lá, enfim, tem uma série de postagens muito bonitas que ele faz. Quer falar, Maharaj? Fala aí um pouquinho também.
das suas, das suas Sim, mídias aí. tem o Instagram, o Facebook e também o meu canal lá do YouTube, que é onde eu coloco as aulas, né? Que é a minha principal assim, forma de transmitir conhecimento, né? Então, são quase 800 aulas já gravadas, são todos podcasts, né? São áudios, e chama-se Swami Mahavir, né? O meu Instagram vocês podem puxar pelo link, e o Facebook também é Swami Mahavir, né? Se quiserem fazer alguma palestra presencial, alguma live, eu estou à disposição, tá bom? E para qualquer dúvidas também, pode me escrever, mandar mensagem. Estou sempre aí pronto para poder servir. Tá? A Damares falou aqui, né, que essa live respondeu todas as perguntas que eu tinha a respeito de saúde e espiritualidade. Muito bom, que bom. Feliz aí de a gente estar trazendo um conhecimento importante aí para vocês, né? Olha, Mário, eu acho que essa live de hoje, ela foi assim, não sei se inédita, né? Mas com certeza não é sempre que se aborda esse conhecimento dessa maneira, né? Fazendo esse diálogo, essa ponte de maneira tão profunda, né? E com certeza é difícil encontrar, viu? Um conteúdo de tamanho, é, enfim, peso, né? Ela estará gravada aí, né, para quem não assistiu, né? Enfim, tem muita coisa bacana aí que a gente foi abordando, né? Acho que os pontos cruciais, né? A gente procurou falar e a gente pode, enfim, até elaborar outros tópicos assim, né? Similares também para trazer aí. Maharaj tinha até proposto um outro tópico e a gente pode trazer aí para vocês também. O pessoal está gostando, está agradecendo aí, tá? E ó, eu já vou deixar aqui a dica, né, para o pessoal que está te conhecendo também aqui pela primeira vez. O Mário é um excelente médico ayurvédico, ou terapeuta ayurvédico, como queira, e eu me consulto com ele aqui em Brasília, né? E ele também faz monitorias. Ele, na verdade, é o médico dos médicos, né? Ele não é só um terapeuta, ele é também um formador de terapeutas, é uma pessoa que tem uma bagagem, um conhecimento muito grande, muito extenso, e vocês podem também se consultar com ele, com certeza serão muito, muito beneficiados. Obrigado, Maharaj. E ó, domingo, tá, gente? Quem está aqui em Brasília não pode perder o programa lá no Bhakti Vinoda Mandir, né? O tempo que Maharaj coordena as atividades, tá? Todo domingo a partir das 4 horas, tá? Depois, quem quiser, me manda uma mensagem no direct que eu mando o endereço, ou mesmo quem estiver aqui em Brasília e conectado com o Maharaj também manda uma mensagem lá para ele. O programa é muito bacana, assim, tem sempre... Fala um pouquinho, Maharaj, do programa de domingo. Uhum. Então, a gente sempre começa fazendo os mantras, né, as canções devocionais. Depois nós temos uma pequena palestra, abrimos para perguntas, interações, e depois servimos um jantar vegetariano, fazemos uma grande festa, muita alegria, né, um ambiente super familiar, muito, muito gostoso. A gente está aqui num espaço muito bonito também, que é o Patuanu aqui do Parkway, um local lindíssimo, muito agradável. E então todos os domingos às 14 horas. Só que nós temos mais 2 domingos, né, com programação normal, porque eu vou no final do mês para a Rússia, vou fazer um tour de um mês e volto no final de julho. E aí a gente retoma. Então vai ter agora um pequeno intervalo, né, de recesso, mas a gente logo retoma para agosto normalmente, tá bom? E quem tiver interessado também, nós fazemos caminhadas meditativas aos domingos pela manhã, né? Esse domingo a caminhada vai ser lá no Jardim Botânico, né? Inclusive o Mário vai estar presente, que vai nos guiar por lá. A partir das 9 horas da manhã, a caminhada consiste em fazer um percurso de ida em silêncio, totalmente meditativo, cada um com a sua prática, enfim. E depois a gente faz uma leitura, a gente canta uns mantras e abrimos para interação, né, para as conversas, enfim. E aí a volta fica
né, descontraída. É muito, enfim, gostoso, enfim, prazeroso, saudável e também uma prática espiritual, né? Muito bom. O pessoal está perguntando, eu faço consulta online também, tá? Enfim, já estou à disposição aí também, tá? Tem um pessoal que chegou agora aqui também, a gente falou sobre os doshas da mente, Sattva, Rajas e Tamas, tá? A live está gravada aí, quem, enfim, chegou agora, assista, porque, enfim, foi uma live, assim, muito bacana, um papo muito importante sobre saúde física e espiritual, e espiritualidade, né? Então, assistam, tá? Não deixem de assistir. Então é isso, gente, tá? Obrigado aí, Maharaj, pela presença, tá? Sempre muito bom Imagina. trocar essa experiência, bater esse papo transcendental aí. E qualquer coisa, gente, qualquer pergunta aí, qualquer questão que vocês quiserem perguntar para mim, para o Maharaj, fiquem à disposição também, a gente responde pelo direct, né? Estamos por aí. Tá legal? Mais alguma coisa? Tudo certo, então? Não, gostaria só de agradecer mais uma vez pelo seu convite. Foi uma conversa muito, vamos dizer, hum, muito reveladora, né? Tenho certeza que para muitos, né? E é uma grande honra poder estar aqui mais uma vez com você e desejo que, enfim, Krishna abençoe você, sua família, sua vida, seu trabalho, que todos aqui também na nossa audiência possam encontrar esse bem-estar físico, mental, espiritual, né? Enfim, e possam aí cumprir com as suas missões e alcançar, né, a meta suprema que é o amor, né, o amor divino, Krishna Prema, e fazerem suas vidas bem-sucedidas. Hare Krishna. Obrigado, Maharaj. Hare Krishna. Tchau, tchau, gente.